Olá, bem-vindos a mais um episódio do Eloscast, onde nós temos a honra de receber empreendedores que inspiram. E hoje nós vamos apresentar ela, que é uma empreendedora na área de eventos e também consultoria, com experiência há 45 anos no mercado. Natural de São Paulo, percorreu algumas cidades e no decorrer da sua trajetória e por onde passou, nunca sonhou pequeno. Mulher destemida e ousada, enfrentou preconceito por exercer cargos de liderança em meio ao sexo oposto. Hoje nós temos a honra de apresentar a dona de uma consultoria de eventos, Eliane Caran. Seja bem-vinda, Eliane, é uma satisfação recebê-la. Eu que tenho que agradecer, realmente é um prazer estar aqui e compartilhar contigo um pouquinho do que eu vivi. Então, e a pergunta que não quer calar, né, que todos querem saber no Eloscast, qual a história você conta da sua própria história? Olha, são muitas histórias, porque eu vivi sempre muito. Eu acho que quando a gente começa a viver e experimenta o quão lindo é a vida, aí você vai querer viver tudo. Eu comecei muito jovem, eu tinha um sonho de infância de fazer medicina, lia matérias, né, nos jornais, ia nas bibliotecas e pesquisava, e meu sonho era medicina nuclear. Olha só! Tá, E aí eu dizia, eu vou fazer faculdade de medicina, vou ser médica. Então tá. E com o passar do tempo, né, foi chegando a adolescência, e eu fui conversar com meu pai, falei, pai, eu fiz uma pesquisa que a melhor faculdade não está aqui em São Paulo, capital, mas no interior. Você deixa eu ir? Filha minha só sai de casa casada. Eita! Ixi, meu Deus do céu. Então tá, né? Fiz um teste, foi muito legal, que no segundo antigo colegial, eu prestei o vestibular na Escola Paulista de Medicina, porque eu queria não ficar tensa no dia que eu realmente estivesse concorrendo, né? Então tá. E, para minha surpresa, eu passei, mas eu não podia cursar porque eu não tinha o terceiro ano completo. Nossa. Então, assim, foram experiências. Aí, é claro que eu me casei e vou estudar. Previ sempre ter filhos, né, no caso, mas não esperava que viessem tão rápido. Eu engravidei na lua de mel. Resultado, adeus faculdade de medicina. E aí vou procurar outra coisa para eu ser. Né? E naquela época, que já faz bastante tempo, a mulher ela começou a se destacar como secretária. Então eu fiz um curso de secretária e falei, vou arrumar um emprego nessa área. Fui como assistente, é claro, porque eu não tinha experiência. Comecei a trabalhar numa empresa, numa grande construtora lá em São Paulo. Só que eu sempre fui empreendedora. E eu vivia caçando coisa para fazer, e eu acho que quando você trabalha, ou você se dedica por inteiro ou não trabalha, tá? Então eu fazia sempre a mais, eu queria, né, curiosa, querendo descobrir, e aí eu comecei a perguntar, o que tem naquela gaveta? Aquela gaveta tem clientes que não pagaram a empresa e deixaram aí. Posso pesquisar na sua hora do almoço? E aí eu comecei a pesquisar, e a partir daí comecei a entrar em contato com os clientes, pedi autorização e começaram a pagar. Aí um dia, para minha surpresa, me chama o meu chefe e diz assim, Eliane, o que você sonha da vida? Eu falei, ser a melhor em tudo que eu fizer. Você sabe que você está chamando a atenção da diretoria com 3 semanas na empresa? Eu, não. Porque o que você está fazendo não é o que todo mundo faz. E você chamou a atenção. E, sinceramente, eu estou preocupado. Mas por quê? O que foi que eu fiz de errado? É o que você... Sim, imagina. Porque eu tenho 38 anos, tenho 3 filhos, e eu acho que eu vou perder o meu cargo futuramente para você. E você tem perfil de empreendedora, né? Não era uma palavra que se ouvia muito naquela época. Tá, e o que faz? Não, é que você age diferente da maioria. Resultado, seja dona do seu negócio. Olha só, e tu acha que aquilo ali fez tu ter esse olhar
sobre o teu dinamismo, a respeito das tuas habilidades? Te despertou através Sim. dessa fala dele? Sim, despertou e eu tive coragem de largar. Mas antes, o que eu vou fazer? Foi o que veio na questão. Sim. Eu não tenho especialidade. A faculdade, se eu tivesse que ter feito, era medicina. Eu não me atraía por nada mais. E eu falei, eu nunca vou fazer uma faculdade. Eu lia muito, estudava muito, vários assuntos que me interessavam. E aí eu peguei e falei, não, vou arrumar, eu acho que é uma coisa que eu gosto, me chama atenção, é marketing. Aí fui trabalhar na lista telefônica lá de São Paulo, vendendo anúncio para conhecer o mercado. Sim. Tá? Só que como uma pessoa sempre muito ativa, tá, eram 104 homens e 4 mulheres na área de venda. Tu sempre no meio ali dos homens, sempre ali naquelas olhando. empresas. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Como é que faz para ser uma supervisora? Sempre almejando cargos mais altos. Sim. Onde tu estava. Não, porque eu sabia que eu poderia fazer diferente. Tu acreditava no teu potencial, né? Sempre. Primeiro passo, né, Eliane? Primeiro você tem que acreditar em você. É. Você antes de qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa. Resultado, comecei a fazer esse processo, tá? Comecei a vender, eles disseram as regras. Quando chegou no final do mês, eu atingi a meta, mas não falaram nada na última reunião. Eu levantei a mão de novo e falei, pessoal, vocês disseram que eu precisava faturar tanto. Eu cheguei lá. Então, portanto, sim, você vai ser supervisora. O cara ficou todo sem graça, sabe? Tinha realmente muito preconceito em relação à mulher. Imagino, tu pegou uma época muito difícil. Foi uma das pioneiras, né, Eliane? Sim. Nesse mercado aí de empreendedorismo, Sim. da mulher no mercado de trabalho. Sim. Sofreu muito preconceito, muito, muito. E aí, na segunda-feira, para minha surpresa, eles me apresentaram quem seriam os guris que iriam trabalhar comigo. Guris não, eles eram todos mais velhos do que eu. Aquele pessoal todo assim, se vestia mal, sabe? Tinha uma aparência de decadente, sabe? Aí eu resolvi que eu ia fazer a diferença na vida deles, como propósito. Tu já tinha um olhar, né, diferenciado de gestão. Sim. Antigamente pouco se olhava esse lado, só queriam resultados. Só números, né, no caso. Aí saí com eles naquele primeiro dia, falei que nunca me chamassem de senhora, que eu queria realmente somar com eles, queria conhecê-los. Saímos, fomos para um shopping, conversar, eles tomarem uma bebidinha para ficarem mais relaxados. E cada um foi contando sua história, como era a sua família. Aí, como eu tinha faturado muito bem naquele mês que eu me propus a atingir a meta, eu resolvi presenteá-los com um terno, que era o top da galáxia, camisa, tudo que precisava, sapato, pasta de couro. Nossa. Olha só. Eles ficaram pareciam extasiados na loja que nós fomos. E aí eu disse pro cara, só que eu quero que faça a barra. Eles têm que estar com a barra pronta às 2h30 da tarde. Saímos de lá, comemos rapidinho, e levei todos num salão de beleza, dar um trato. Nossa! A gestora que todo mundo sonhou. E aí brinquei com eles, mas eles seguiram. Quando a gente se vestiu para ir, quer dizer, eles se vestiram para ir entrar na empresa, que nós entraríamos que nem os Beatles, atravessando a faixa de pedestre. Né? Eu na frente e eles atrás. Meu Deus, aquilo foi era sempre muito agito, gente falando dentro da empresa, de repente, todo mundo olhando. Pronto. Foi incrível. Foi incrível. E a partir já daí... criando impacto já, né? Sempre onde tu esteves, já é uma característica tua, né, Eliane? E, se Deus quiser, vai continuar. Porque eu gosto de provocar experiências. Isso. E aí o tempo foi, chegou em 7 meses, eu entrei como gerente. Você imagina? Isso naquela época? Meu Deus. Mas depois, por um probleminha ali, porque sempre confundiam as coisas, né? A história do preconceito por ser mulher. Eu acabei me afastando e resolvi montar uma empresa de marketing. Começando com folheto, enfim, várias coisas assim que o mercado necessitava. E daí veio o grande boom. Eu achei algo que eu, com certeza, amo tanto quanto eu amaria se fosse médica hoje. Olha só. Eu fui fazer uma vernissagem, né, no caso, fazendo a divulgação, e ela falou, Eliane, você gosta de coisa diferente, né? Eu não aguento mais canapés, porque era o que
comia, né? Sim. Nas noites, era aqueles canapés com sempre o mesmo sabor, quadradinho, redondinho. Sim. E quem é o artista? Fulano, tá? O estilo dele. Aí eu vi algumas fotos do que ele fazia. E aí eu resolvi inovar. Falei, você tá preparada? Sim. Quem é o chefe? Fulano. Fui lá. Cara, vamos inventar? Inventar moda? O que você quer? Eu falei, não, eu quero fazer formatos diferentes. Criar uma nova experiência. Você topa? Topo. Saí, comprei aquelas forminhas de cortar biscoito. Cortamos os pães. Algo que nem cabia pra ti, não era Não o era, que tu mas tinha que fazer. aí que tá, o fato de eu sempre pensar diferente, falar e colocar, Sim. dar sugestões como o propósito de ajudar os empresários a crescer. E aí nós fizemos os canapés de forma, tudo numa linha tropical, que era o estilo dele de pintura. E a imprensa em peso em São Paulo, todo mundo, o sabor era o mesmo, não tinha mudado nada. Sim. Tá? Aí o pessoal, nossa, que maravilha! E o chefe no êxtase, ela dizia, foi ela que fez, ela que deu a ideia. Não, eu não fiz, quem fez foi o chefe, mas eu dei a ideia. E aí a gente colocou isso e foi muito legal, porque a gente conseguiu um boom tanto para as obras, venderam todas, Olha tá? só. Como para o chefe. E para mim, porque a imprensa veio conversar. E como diz ditado, a diferença está nos detalhes, né? Não Tudo precisa sempre. grandes feitos, Não. né? Um detalhe tu já... Criatividade é a palavra de ordem. E aí eu comecei... Você faz eventos? Sim. E aí comecei a fazer E nem fazia. Não era meu negócio. Meu negócio era marketing, tá? Mas já podemos fazer, já. Aí já, sim, faço. Vamos fazer. O que você quer? E foi Como é o daí teu que negócio? partiu, então. E aí... Olha Cresceu só. rapidamente. Aí comecei a fazer os eventos corporativos, depois apareceram as noivas, e aí vieram noivas e noivas e noivas e anos, né? E aí depois a gente saiu de Curitiba, de São Paulo, foi morar em Curitiba. Aí eu montei uma empresa porque eu sempre gostei de decoração, né? De criatividade, de surpreender e principalmente cuidar da nossa natureza através da sustentabilidade. E aí eu comecei a criar elementos decorativos e foi uma coisa que deu um boom grande com as empresas, com o lixo das empresas. Mas que tipo de lixo? O que não passava no controle de qualidade. Tá? De grandes empresas a gente atuou ao longo dos anos. Então eu ia, visitava, posso criar com isso? Então, tá, mas como vai ser isso, Eliane? Não, eu vou montar. Confia? Confia. Beleza. E a coisa foi. Mas no começo tu começou com casamentos. Não, foram eventos tipo esse coquetel, tá? Então aí eu... Já estava no meio corporativo. Já estava mais no corporativo. O casamento entrou depois, porque os empresários viam o resultado que o evento diferenciado trazia. Não, você vai ter que fazer o casamento da minha filha. Então tá, porque eu fazia algo com um diferencial do mercado. Fiz muito casamento diferente, coisas exóticas, porque eu sempre personalizei os eventos de acordo com... Se for empresa, o estilo da empresa, qual é o objetivo, o perfil de cliente que ele quer atingir. Enfim, que fique com a cara do cliente. Tu faz todo um estudo antes. Se alguém chega lá, uma empresa para ti, Eliane, eu quero fazer um evento X. Antes disso, tu vai fazer um checklist, tu vai estudar ali o perfil da empresa. Vou sentar, vou conversar, vou descobrir, vou sentir o mercado, pesquisar no mercado, tá? Para poder dar. E muitas vezes, às vezes, eles vêm com uma ideia pronta que não é legal. E eu vou dizer para eles, não é legal. Para isso serve a tua consultoria, né? Apesar que a consultoria é uma outra história. Outra parte. Tá, depois tá? tu conta. Depois a gente conta. E aí, então, começaram os casamentos, né? De maior porte, a coisa começou a crescer. Eu fui convidada para ser colunista em Curitiba, na Gazeta do Povo. Olha só, você trabalhou como colunista também. Mas não podia ser igual a de todo mundo. Tinha que ser diferente. Então, nós fechamos quarto de página, escrito Agenda de Todos Nós. Ela era uma coluna manuscrita num jornal que era todo impresso com letra
normal. Então aquilo destacava onde a gente tinha os patrocinadores que ajudavam a bancar a estrutura toda que eu tinha que ter, os cartõezinhos, como antigamente na agenda a gente tinha o hábito de prender o cartão com clipes nas agendas, fazer elipses para destacar o que não podia esquecer. Então era tudo desse jeito, e a gente comentava as novidades de mercado, o que estava acontecendo. Eu ia em muito evento também para dar cobertura e falar. Era uma coluna diária na página 4 da Gazeta do Povo. E aí a coisa foi crescendo, tomando proporções e sempre fazendo coisas assim diferenciadas, né? Sempre buscando alternativas. Isso. Algo que me chamou a atenção na época, uma história que tu me contou, que tu chegou a sugerir a mudança de decoração de uma noiva por conta de... Me conta. Tem várias histórias. Algumas eu sou muito consciente, tá? E ao passar dos anos, vamos dizer assim, por eu fiquei viúva muito cedo, com 4 filhos, essa coisa toda. Então, o que deu na minha cabeça? Você não pode deixar de ter o básico para suprir as necessidades dos teus filhos, o colégio deles, a faculdade futura, tudo era na minha cabeça. E aí a noiva viajando na maionese, e eu, vai gastar quanto? Porque eu sempre questionava logo no início, né? O que você quer investir como organizadora? Eu fazia todo esse levantamento. Tanto. E vai morar onde? E ela respondeu, a gente vai alugar um apartamento. E você vai gastar tudo isso para fazer o casamento e vai morar de aluguel? Tá, por que não fazemos diferente? Você diminui o número de convidados, pega esse dinheiro e dá entrada no seu apartamento. Ou, em outros casos, outras noivas, investe no seu móvel, que vai durar quantos anos na sua vida, num lençol de qualidade, sabe assim? E elas recebiam isso com carinho. Olha, elas tinham curtiram. Uma percepção do teu cuidado, porque pode soar de forma diferente, né? Nunca tive nenhuma quebra de contrato, ao contrário, os pais me amavam, porque eles dizem assim, a gente fala e eles não escutam. E você fala, parece que é lei. Não é isso, é mostrar as alternativas, né? De que aquilo pode ser tão bom, tá? E ao mesmo tempo você está fazendo a diferença. Porque na minha vida empresarial nunca foi o financeiro. É isso que eu ia comentar. Tá? Por isso que eu fui nesse ponto. Nunca foi. Sempre foi o realizar sonhos, o deixar o pessoal bem. Porque quando você casa, a vida continua. E como começou a crescer demais isso, eu fazia... depois eu lancei Salão de Noivas, que seria então uma feira de noivas muito forte em Joinville, quando eu acabei indo para Joinville. Então tem várias situações da minha vida que me mostraram que somar na vida das pessoas faz a diferença. Não é só dinheiro. E nunca vai ser. Eu não consigo mudar isso. Tá? Meu filho, que é meu sócio, um dia ele disse, mãe, para pensar, você tem uma empresa de decoração, se a noiva quer um arranjo desse tamanho, 500 flores, aí você fala um negócio desse para ela, não, eu vou realizar o sonho dela, se ela quer eu vou fazer, mas se ela não tem condição e vai se entupir de dívida, que isso acaba os casamentos, tá? Sim. Fazer casamento sem dinheiro para pagar depois, pode contar. Não dá 5, 6 meses, estão separando. Que dá briga o tempo inteiro. Tu quer deixar boas lembranças nesse momento, né? Tá escrevendo a história de uma família, cara. Que legal, né? Aí... E você fala isso, você vai contra o teu trabalho. Tá, mas eu vou a favor da verdade, filha. Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu sempre vou falar a verdade. Tá? E a frase, você precisa disso? Era uma frase que eu usava nos casamentos. Muito forte, assim, na organização. E eu sei que ajudei muita gente nesse processo a fazer mudanças e verificar as coisas de uma outra forma. Existem tantos ângulos. Se eu estou aqui, eu estou vendo assim. Se eu estou aqui, eu estou vendo... Entende? Tantas opiniões e isso seria bacana. E uma das coisas muito legais que aconteceu na minha vida... Eu uma vez fui atender o Hotel Mabu em Foz do Iguaçu para fazer a decoração de 3 festas do final de ano, temáticas, que é a minha paixão. Isso. E aí cheguei lá, tomei um avião de Curitiba, tá? Cheguei lá e o cara não podia me atender porque chegou o presidente do grupo e ele tinha que dar atenção. Mas ele falou, olha, coloca ela num quarto,
tudo por nossa conta, e à noite eu sento com ela para jantar. E foi muito engraçado, porque eu tinha ido para voltar no mesmo dia, já tinha comprado a passagem, eles fizeram toda a alteração e eu circulando e olhando. Eu tenho um olhar, que eu digo que é um olhar 3x4, eu olho todos os cantinhos, como eu digo. Quando chegou a noite, a gente sentou junto e ele chegou para mim e falou assim, eu brinquei ainda depois com ele, que ele parecia um pavão. E aí, o que você achou do nosso hotel? Eu, muito legal, mas você quer ouvir o que você gostaria de ouvir ou é verdade? Como assim? Eu falei, porque eu vi alguns pontos. Sério? Então me conta. Eu falei, manda vir um bloquinho lá da recepção, porque eu acho que você vai querer anotar. E comecei a falar. Porque eu, como tinha o dia todo, e eu não tinha o hábito de ter o dia todo livre, ao invés de passear em Foz, o que eu fiz? Eu fiquei no hotel, conversei com recepcionista, limpeza, o pessoal da piscina, tudo. E descobri, fui olhando como é que os hóspedes agiam, como era o espaço, com tudo. E eu fui comentando com ele. E uma hora ele bateu assim na mesa e falou assim, você faz consultoria? Eu falei, olha, nunca fiz. Cara, tu tem tudo para fazer. Eu quero uma consultoria contigo. Mas tá, e o que você espera de mim? Que você mostre tudo que eu preciso fazer de mudanças aqui. Porque se em meia tarde, praticamente, você viu tudo isso, imagina você ficar uma semana aqui. Pronto. E, claro, aquilo na minha cabeça, tá viajando, mas tudo bem, vamos lá. Aí ele disse, qual é teu preço? E eu lembro que eu fiz, assim, joguei um valor fora do comum para não fazer. Sim. Eu não queria dizer não para ele, Sim. mas ao mesmo tempo, fechou. Manda vir tua roupa de avião, e você vai ficar aqui essa semana para fazer a consultoria, mas ninguém vai saber. Eu falei, não pode mesmo, só entre nós. E depois eu te passo relatórios. E aí fui fazendo e ficando. E aí nasceu um outro segmento. Porque como eu tenho um olhar nos detalhes, eu consegui mostrar para ele vários detalhes que mudaram e comecei a investir nisso. Aí comecei a ler a respeito de como fazer, o que precisava. E aí estava lá em Curitiba, 1000 por hora, etc e tal, e eu resolvi que eu ia parar com casamentos. Isso 20 e poucos anos atrás. Eu vou parar com casamento e vou fazer algo diferenciado, né? Vou mudar todo esse processo. Eu não sei, eu não quero mais, porque eu não tenho final de semana para estar com meus filhos, para brincar com eles, eu trabalhava demais. Imagina. Né? E aí acabei indo para Joinville fazer consultorias. Aí tu te dedicou para a área de consultoria. E só fazia evento em Curitiba. Eis que com 7, 8 clientes nos primeiros meses ali, né? Eu ficava 3 dias em Joinville e o restante... Aí era só para hotéis a consultoria? Não. Era para comércio em geral. Qualquer tipo de comércio. Não olhava o segmento, porque todos os lugares têm como crescer, modificar todos os negócios, né? E às vezes o dono ali dentro do negócio não tem a visão de que os de fora têm, né? Eu usava uma expressão que era assim, que muitas vezes a gente tinha um problema com o efeito cachoeira, que vinha de baixo para cima, ou chuveiro, que era o dono, que queria daquele jeito e ele não abria para os funcionários, sabe? Então ele não dava espaço para o crescimento da empresa, tá? E a comunicação também é muito importante, né? Só que o que acabou acontecendo, eu tô fazendo consultoria para umas empresas lá boas de Joinville e um dia, o casamento no final de semana, eu voltava e tinha os casamentos em Curitiba. Não, e com os filhos ainda? Sempre com os filhos. Função. Tá, fazer o quê? Você tem que cuidar. E aí eu tava lá, de repente um empresário que era uma empresa, dono da empresa que eu fazia consultoria, caramba, tu faz cerimonial de casamento? Eu tô diminuindo porque eu vou parar, agora eu vou ficar mais em... Cara, eu nunca vi um casamento assim, tem que fazer da minha filha. Eu, não. A não ser, ela vai casar em Balneário, tudo bem, mas em Joinville eu não vou fazer. Não, fechei lá no Harmonia Lira, você vai ter que fazer. Pronto. E esse cara, 4 meses assediou, ele ia nas associações comerciais. Isso aqui é a cerimonialista da minha filha. Ele e a esposa marcaram jantares. Olha, e eu resolvi que fosse tu a todo custo. Eu resolvi que eu ia fazer. Sim. Fiz 8 noivas na porta na semana seguinte. E eu tinha um problema de dizer não para noiva. Porque eu gostava de realizar o sonho.
Tinha esse propósito, né? Aí depois fiz feira de noiva, meu Deus. E aí foi, né? E foram anos e anos desse jeito. E, sei lá, já tive agência de propaganda em Florianópolis, onde eu fazia várias coisas muito legais, né? Realmente, eu te diria assim, eu me realizei em tudo aquilo que eu já fiz, né? Eu curtia, eu via o que o mercado precisava. Por exemplo, em Floripa, nós recebíamos naquela época os gringos que vinham, né? Sim. Era lotado e não tinha informação turística. Aí eu fiz indicador turístico, aí comecei a escrever jornais, tá? Meu Deus, uma loucura, guria. Dá para uns 3 como esse e ainda vai faltar espaço. Né? Eliane, hoje a tua área que tu mais atua é em eventos corporativos. Sim. Eu também atendo eventos sociais, mas não mais casamento, tá? Mas eu atendo festas, aniversários, bodas. Isso. E um diferencial teu são as festas temáticas, né? Sim, que tu brilha os teus olhos quando quando fala em evento, festa temática, tu já tem outra expressão. É verdade. Me conta, o que te moveu assim a fazer essas festas temáticas? É o provocar experiências. Porque esse é o teu lema. É o meu slogan da empresa, né? Então, assim, a festa temática, ela acaba te trazendo sempre uma experiência nova. Porque, assim, você vai num restaurante, você senta, a comida é muito boa, o atendimento é legal, mas é sempre tudo muito igual. E as pessoas precisam receber algo diferente. Então, por que não surpreender? Aí você faz uma noite estilo japonesa, por exemplo, em que as pessoas entram e vão. As empresas que eu comecei a atender com os temáticos não querem mais fazer festa tradicional. Isso é para os outros. Para nós tem que ser sempre diferente, sempre inovador e provocar experiências. Então, no resultado final da festa, sempre você sai de uma outra forma. E para mim me dá muito prazer. Eu parei quase 20 anos com consultoria, retornei agora após a pandemia, que a ideia é também ajudar, rede hoteleira, só que agora eu só faço para aqueles que eu domino realmente o assunto, que é o quê? Espaços de evento, restaurantes, bares, cafés e principalmente os hotéis e pousadas, porque é uma forma também de você conseguir mostrar para eles o quão importantes são os detalhes, a arte do bem receber em tudo que você fizer. Né? Então, a gente dá treinamento, desde lapidação de garçons, de atendimento, explica as tendências de mercado, faz todo um estudo e apresenta os resultados, e sempre são bons. Isso antes do evento, tu ainda dá treinamento para os garçons lá do local? Não. Os eventos são duas coisas distintas, a consultoria e os eventos. Isso. Mas é claro que eu faço um relatório após a cada evento, nem todo mundo gosta, tá, gente? Em que eu mostro o que eu vi de problemas. Por exemplo, você está lá num espaço que é um restaurante que fechou uma festa. Sim. E tem um mau atendimento de garçons. Resultado, o dono muitas vezes nem está no espaço, gente. É verdade. E quantos clientes em potencial ele tem ali? Só que se ninguém nunca falar, ele não vai entender. Então, eu apresentava, a cada evento eu tenho o hábito de apresentar um relatório. Olha, isso aqui podia ser melhorado, esse atendimento. Por exemplo, você está comendo numa festa e eu vejo que você deixou lá um pouquinho de um risoto, vamos dizer assim. Eu, de forma disfarçada, chego perto de você, e aí, gostou? Eu vi que você deixou o risoto, o que faltou? Olha. E aí eu passo isso para o cozinheiro, para que ele lapide. Porque os gostos são demais. A história, por exemplo, dos intolerantes, né? Que hoje muita gente não está nem aí, nem sabe quais são as intolerâncias, principalmente em restaurantes. É importante. Então, né? eu faço nos meus eventos todo um controle. Falo com todos os convidados para saber se eles têm intolerância à restrição alimentar. Então, o que é isso? É uma personalização. E todos dão um elogio ao empresário que nos contratou por ele ter esse cuidado que a maioria não tem. Porque o que é um evento? Além do esquema de negócio. É um momento de lazer que você vai conversar com outras pessoas, você vai confraternizar, você vai dançar, você vai se divertir.
Poxa vida. E a gente tem que celebrar a vida, né? E se todo dono de negócio tivesse esse olhar, né, Eliane? Porque, como eu sempre digo também, tu não vende um produto. Não. Por exemplo, tu tá aqui, tu não vende essa caneca. Não. Tu vende a experiência. O cliente vai lá te comprar um produto, mas de que forma ele foi recebido, de que forma ele foi tratado, né? E é essa experiência que ele vai levar da compra e não o produto em si. E uma coisa importante é que agora eu vou lançar uma palestra para o empresariado, por que fazer eventos? Para que ele tenha uma visão de como aquilo pode contribuir para crescer o seu negócio. Porque às vezes você fala com o empresário e ele fala, mas é caro. Peraí, não é caro, é um investimento. Assim como você investiu nos móveis do teu espaço, você investiu na embalagem do seu produto. Só que veja, você tem que espalhar, você tem que criar essa proximidade com o seu cliente de uma outra forma, provocando uma experiência em que ele vai olhar de uma outra maneira. Claro. Então, a ideia é justamente ajudar o empresariado, agora que eu tenho mais tempo, porque com os casamentos eu não tinha, minha amiga. Toma muito tempo, né? A organização. E fornecedor, atrás de fornecedor, pensa. A organização, ela é bem complexa e... felizmente ou infelizmente, eu não sei, as noivas mudaram muito. A internet, eu brinco que é a bênção e o capeta. Elas trocam de ideia, assim. Aí, já em 2019, eu tive um episódio com uma noiva que me ligou 2h pouco da manhã, chorando, e eu acendi o abajur. Oi, o que aconteceu? Achei que ela tinha terminado com o noivo, porque ela chorava copiosamente, né? Eu não quero mais. Tá, mas o que aconteceu? Era no ano seguinte, o casamento dela, ela pegou e falou, eu não quero mais aquele vestido que a gente comprou. Pelo amor de Deus. Aí a Eliane General voltou à tona, e eu falei, você me liga 2h pouco da manhã para falar um negócio desse? Tudo bem que eu sempre atendi meus clientes com muito amor, com muito carinho, mas era demais. E aí envolve muito emocional, elas estão com nervos à flor da pele, né? 8 meses para o casamento acontecer, cara. É difícil, sabe? Então as coisas... Aí eu tomei a decisão que eu, como sou muito verdadeira, nem todo mundo gosta de gente verdadeira, né? Então eu falei, não, peraí. O que eu gostava de fazer? Consultoria, que eu gostava de fazer eventos diferenciados, então eu vou fazer eventos corporativos. Eu faço o tradicional. Sim. Principalmente quando tem a ver com o perfil do cliente, né? Mas a ideia é justamente organizar, fazer o cerimonial da noite, decorar de acordo e com o estilo que tem a ver com qual é o propósito daquele evento, entende? E aí fica tudo certo. E qual é a maior dificuldade nessa tua área de negócio aí? Qual a maior dificuldade que tu encontra? Profissionais que se envolvam da mesma maneira que eu. Eu já tenho uma gama de profissionais muito fortes que trabalham comigo há muitos anos, em várias cidades, porque eu não atendo só Santa Catarina, eu atendo o Brasil. Mas uma das preocupações que a gente tem é justamente assim, suponhamos eu vim fazer um evento em Imbituba, eu quero valorizar o mercado local, então eu vou buscar profissionais aqui e fazer da UP, e passo, claro, aquela minha análise de como ele pode se aprimorar. E aprendo a cada evento. Então, se eu, com 45 anos de atividade, digo que a cada evento eu aprendo, então, por favor, é a melhor faculdade que tem, é você fazer o teu negócio acontecer, né? E abrir a cabeça e ouvir, né? Então, um dos problemas que a gente às vezes tem é justamente isso, encontrar o profissional que aceite a tua sugestão. Porque eu não penso só, vamos dizer, um fotógrafo. Ok? Eu não vou pegar o fotógrafo e falar, você faz as fotos normais do evento. Se o evento tem patrocinador, tem que fotografar os patrocinadores. Se o evento tem vários profissionais, por que não ajudar esses profissionais com fotos, vamos assim, de alta qualidade do prato sendo servido, do atendimento, das flores, enfim, do que tiver dentro do evento, do concorrente que é, ou do cara da filmagem, o show, tudo, DJ, e cede para eles.
Porque a gente, muitas vezes, como empresário, não tem tempo. É verdade. Tá? Às vezes não tem dinheiro. Acontece isso, você está começando. E já então, ajuda, né? A minha ideia é o quê? É engatilhar e fazer isso em todas as regiões que eu vou, eu tento trabalhar. Claro que algumas vezes não dá, sou obrigada a levar um profissional de fora. Mas eu tento, dentro desse conceito, ajudar o mercado local a crescer. Né? Ou seja, todo esse teu olhar cuidadoso, zeloso e muitas vezes taxado como perfeccionista tem um propósito, não é em vão, né? Nunca. Na vida nada Tá é em vão. sempre olhando lá na frente, né, Não, e olhando as pessoas como um todo. A gente tem que trabalhar. O trabalho para muita gente é, ai, que saco, eu não estou afim, não gosto disso, nessa, não sei o quê. Ai, sou obrigada porque eu tenho. Gente, olha com outro olhar. Tá? Se você olhar e se dedicar acima da média, se você fizer a diferença onde você está, um dia vão te valorizar e você vai fazer o salto. Tá? Só é uma questão de você se dedicar. Você não assumiu um compromisso ou é só o salário? Tá? Então, eu sinto muito as pessoas hoje nessa vibe, né? Só faz aquele 3x4. Querem um resultado antes, né? Inverteram a ordem. Não, mas espera um pouco. Você tem que realmente se dedicar. Então, a ideia é justamente mostrar isso dentro do mercado, nos detalhes que vão fazer a diferença, que vai fazer você crescer com consciência, enfim. Né? Você despertar que não é só o trabalho em si, mas todo um propósito de vida. Você passa 8 horas do teu dia num trabalho, certo? Então, por que não se dedicar para fazer aquilo florescer e ficar lindo? Né? É isso que nós temos que pensar, sempre, em tudo que fizermos. Eliane, eu sempre peço para os nossos convidados trazer um objeto, algo que lhe identifique. Vamos ver o que Eliane nos trouxe hoje. Ixi. E que história tem por trás deste objeto, para conhecer um pouquinho mais dela. Então, o que eu trouxe hoje foi uma pedra. Olha só. Tá? Uma pedra porque você falou que me representasse. Sim. Porque eu sou resistente, certo? Ela tem uma certa transparência. Eu tenho transparência demais. É que eu não achei o cristal que eu queria. Tem a ver, vamos dizer assim, que cada pedra ela é única. E todos nós somos únicos. Então tem a ver com o meu jeito de ser. Ah, pode quebrar? Claro. Basta dar uma marretada aqui e vira um monte de caquinho, certo? Só que depende de como você fixou a sua base dentro do seu coração e dentro da sua mente. Então, a pedra, ela me representa como pessoa. Se fosse como empresa, ia ser o computador. Por quê? Eu sou maníaca por planilhas, tudo estruturado, tudo analisado, anotações, o tempo inteiro controlando. Porque esse é o trabalho que eu faço como organizadora, como consultora, tá? Porém, a pedra, ela traz a beleza, que também tem a ver, para mim, com a criatividade, né? Imagina, olha só, ela é toda lapidada de forma diferente, cantinhos, concorda? Sim, então, como eu, que adoro criatividade, sair do comum, enfim. Perfeito, Tudo Eliane. A ver, né? Tudo a ver, lindíssima, olha... Faz todo sentido. Todo sentido. E quanto mais atrito, mais brilha, né? É aí que dá, porque às vezes você tem que bater de frente para comprovar, para você comprovar que você está certa naquilo que você está dizendo. Agora deixa eu te perguntar, alguém que queira entrar nesse mercado de trabalho e tu que tem tanta experiência, qual a dica de ouro que tu daria? Bom, se for para ser cerimonial de casamento, fazer o curso comigo, porque eu estou relançando. Olha que legal. Que agora eu tenho mais tempo. Uma novidade, olha só. Eu fiz há muitos anos atrás, faz mais de 10 anos que eu parei, porque não tinha tempo. Era muita noiva, gente. Vocês não têm noção. Passou de 10 mil casamentos ao longo da minha vida. Olha tá? só. Então, o resultado, eu vou retornar com a história do cerimonial para ajudar a preparar de forma habilidosa para que elas tenham os mesmos elogios que outrora eu tinha. Você é a melhor, meu Deus, você pensa em tudo. Por que não? É só explicar e mostrar e aprender. E para quem quer entrar no mercado de casamento ou de eventos de um modo geral, primeiro, precisa amar o que faz, porque você passa muitas horas trabalhando. Tá? Não adianta ser só por dinheiro. Tá? Não funciona dessa forma.
tá? Se você quer ter um desenvolvimento de uma outra coisa além de 8 horas de trabalho. Tá? A gente não tem final de semana, né? tá? Não tem folga, muitas vezes você reduz o número de horas que você vai dormir. Uma coisa que eu brinco hoje, mas que é uma verdade, todas as novas cerimonialistas vão fazer comigo um juramento. Um juramento. O juramento é, antes de fazer o curso, entra numa academia. Porque você tem que ter pernas para aguentar tantas horas em pé. Porque eu, na minha função com os casamentos, eu chegava a ficar 32 horas em pé entre decoração, controlar todos os fornecedores antes, o evento como cerimonialista e a desmontagem da decoração. Tá? Então, assim, tem que amar o que faz. É muito detalhe. É muito detalhe e muitas vezes o mercado não valoriza isso. Porque a pessoa busca o baratinho sai sempre muito caro. Então, a primeira coisa que eu digo assim, se valorize, se forme, busque informação e continue aberto a aprender todos os dias com todos os eventos, tá? Porque é isso que vai acontecer. Nunca vai estar 100%, sempre vai ter algo a melhorar, né? E esteja atento às novas tendências de mercado na Europa, né? Eu sempre pesquisei, eu sempre trouxe inovação. Por exemplo, Joinville. Quando eu estive na Europa e fui visitar uma floricultura na Noruega, em Oslo, que eu gosto muito de alguns arranjos diferentes que eles fazem aí, mas a flor lá é muito cara, então eles usam criatividade. E aí o cara falou que estava começando a trabalhar com flor artificial. Eu lembro que eu tomei um baque. Na minha frente veio uma parede de 199, tá? Aí eu olhei um lustre de cristal maravilhoso, falei, não, esse cara não vai fazer isso com ele. Aí ele, olha, amanhã eu tenho um casamento, vai lá, é tudo artificial. Ok. Eu fui, quando eu abri a porta da igreja, veio o cheiro do lírio cor-de-rosa, que é o Stargaze. Sim. Mas o cara disse que era tudo artificial. Eu tive que tocar no lírio por causa do cheiro, aquilo mexeu comigo, mas é artificial. E fui lá na segunda para elogiar e ali eu coloco essência. Viu? E aí eu fui a primeira a trazer a flor artificial para os eventos, que é uma forma de economia e sustentabilidade com a natureza. Apesar que eu faço com os eventos do jeito que o cliente quer. Mas sempre procurando cuidar do planeta. E tu tem dó de cortar flores, né? Tem. Imagina eu prefiro quem ela trabalha plantada. Com decoração, né? Não, porque, tu pensa, veja, é o cuidado que tu tem. Tu faz um monte de coisa. Sim. Agora já tá virando moda nos casamentos, mas na época não tinha. Acaba o casamento, você abre um saco preto e joga quilos e toneladas de flor. O que fazia? Eu conversei com um grupo de amigas que não tinham atividade da minha área, ensinei a fazer buquês, então elas faziam buquês e a gente levava nos asilos para as velhinhas, que elas adoram flor. Imagina. Tá? E elas ficavam super felizes, a gente dava uma função após de aproveitar. Tudo bem, cortou da natureza, né? Então, mas alegrou outros ambientes, né? E aí encheu o coração de amor dessas pessoas. Imagina. E o amor é a base de tudo, né? Se você faz tudo com amor, você só pode ter sucesso. Que bom, tu deu outro significado, né? Sim, com certeza. Eliane, eu quero agradecer imensamente a tua presença, né? E te presentear com o nosso colaborador, uma lembrança da Ateliê Pink. Inclusive está fazendo 2 anos de loja, comemorando. Temos que fazer uma festa. Uma festa, olha aí, fica a dica então. Que lindo. Para os empreendedores, né? Vou abrir utilizar eu sou mais. curiosa, não vou esperar terminar para ver. Utilizar mais esses eventos nas empresas, que é sucesso, né, Eliane? Sim, sempre. E a união faz a força. A empresa em evidência, né? Começa a ficar mais conhecida no mercado. Ai, que lindo. Nossa, olha só. Amei. Ai, lá tem coisas lindíssimas. Vou usar, bem minha cara. Gostei. Agradeço a ela por mim. Brilho, né? Brilho, Eliane. Brilho. Obrigada, querida. Uma satisfação. Eu agradeço a oportunidade, foi muito gostoso fazer parte desse momento, de poder compartilhar um pouco, e eu espero ter contribuído para que as pessoas que trabalhem na minha área enxerguem de uma outra forma. E as que querem entrar, fala comigo. Estou aqui à disposição para ajudar a entrar no mercado.
Que legal. E tu já lançou esse teu novo O curso de cerimonial vou fazer agora no segundo semestre. Vou começar aqui, já vou fazer em Joinville também. E vou levar a nível de estado inicialmente, tá? E vamos levar de volta para o mercado, né? Isso aí, então acompanhe nas redes sociais, Eliane Caram Eventos, e aproveite um pouquinho mais aí dos eventos, acompanhe as consultorias da Eliane, os cursos que ela vai lançar, né, Eliane? Sim. E para mais novidades de empreendedores, continue acompanhando aqui na Eloscast.